26, 36. Capítulo 26, versículo 36. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, e eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Se você puder, diga aleluia. Se você puder, diga glória a Deus. Se você puder, diga louvado seja Deus. Aproveite esse momento para você exaltar a Deus. Aproveite esse momento para você glorificar o nome do Senhor. Se você puder, exalte a Deus. Se você puder, bendiga o nome do Senhor. Se você puder, clame a presença de Deus. Oh Pai maravilhoso e santo, nós estamos reunidos aqui no poderoso nome de Jesus Cristo, para juntos, ó Pai, invocarmos a tua presença. É a tua palavra que nos diz, Senhor, onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas no teu nome, o Senhor ali se faz presente. Eu creio, ó Pai Todo-Poderoso, que o Senhor Jesus Cristo está no meio de nós, que o Senhor Jesus Cristo está aqui, que o Senhor Jesus Cristo está aqui para fazer a sua obra, para tocar os corações, para tocar as vidas, para operar de forma extraordinária, para operar de forma gloriosa, que cada pessoa, Pai, possa receber a tua revelação no santo nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, é com muita satisfação nessa noite que temos a oportunidade de mais uma vez pregarmos a santa palavra de Deus. Eu gostaria de pregar hoje em um tema muito propício para os dias que nós estamos vivendo, que está bem aqui na palavra. Diz assim, olha, no versículo 44: deixando-os de
novo foi orar. Por favor, repita assim comigo: deixando-os de novo foi orar. Irmãos, todos nós, irmãs também, passamos por momentos difíceis na nossa vida, momentos de angústia, momentos de tristeza. O Senhor Jesus, passando também por angústia e tristeza, Ele pôde nos mostrar qual é a atitude de um filho amadurecido. Por favor, diga assim comigo: atitude de um filho ou filha amadurecido ou amadurecida. Irmãos, os bebês, eles ainda não aprenderam a falar. Mas se você perguntar para nossas mamães aqui com os bebês, com as bebês, temos aqui a Sofia, a nossa mais nova bebê da nossa igreja, e temos também a Ágata, que as duas são de colo. Se você perguntar tanto para a Carol quanto para a Lana, se elas entendem o que as suas filhas estão querendo, elas vão dizer para vocês que entendem, elas sabem o que elas estão querendo, elas ainda não sabem falar. Qual é a linguagem? As irmãs que são mães, os pais, qual é a linguagem que o bebê ou a bebê usa? É a linguagem do choro. É o jeito que ela tem de se comunicar. Então, se ela está com sede, ela chora. Se ela está com fome, ela chora. Se ela está com desconfortozinho, se sentindo mal, ela chora. Só que você vai ver que o choro é diferente. O choro da fome é um. O choro para outras coisas é outro. Cada choro é de um jeito. Então, à medida que a criança vai se desenvolvendo, ela ainda continua com a linguagem do choro. Só que quando ela começa a aprender a apontar o dedinho, ela já evita chorar toda hora. Ela só chora se você não dá o que ela estiver querendo. Ela aponta o dedinho, aí você não dá, ela chora. Então a linguagem do bebê vai se desenvolvendo, ao ponto que quando ela aprende a falar, a mãe, o pai vai ensinando, dizendo assim: ó, não precisa chorar, não precisa chorar, é só você pedir, é só você falar. Todos nós tivemos a oportunidade, mesmo aquele que ainda não é pai ou aquela que ainda não é mãe, a oportunidade de ver o desenvolvimento de uma criança, seja de um irmãozinho, uma irmãzinha, seja de um primo, uma prima, seja de um sobrinho, uma sobrinha, e você pode acompanhar o quanto aquela criança foi aprendendo a pedir. A linguagem dela foi mudando, ela foi do choro ao pedido. Então, quando a criança, toda criança pede, porque senão ela não sobreviveria. Quando ela aprende a pedir, aí os pais não têm outro jeito senão fazer o que ela está querendo. Quando é bebê, chora, chora, chora. Enquanto você não resolve o problema dela, ela não para de chorar. Quando é adulto, não está chorando mais, mas continua pedindo, até ganhar e até receber o que ela está buscando, o que ela está procurando. Vocês entenderam isso, irmãos? Quando você busca a Deus e coloca a sua vida no altar de Deus e clama a Deus e está diante do Senhor, a Bíblia diz que Ele é o nosso Pai e Ele entende o que os seus filhos estão pedindo. Seja através do choro, seja através de um pedido de palavras, seja através de um simples gesto, o nosso Pai, Ele está pronto a nos entender, Ele está pronto a nos compreender, Ele está pronto a atender aquilo que nós estamos buscando de acordo com a sua santa vontade. Só, irmãos, que nós nos desenvolvemos. Temos aqui, como eu falei a você, algumas crianças da nossa igreja que ainda são bebês.
mas a maioria que está aqui já cresceu. Dá uma olhada para a pessoa que está do teu lado, vê se ela já está crescidinha. Já está crescidinha? Tá? Já está crescidinha, não está? Já cresceu, é isso? O seu comportamento hoje é igual ao da Ágata? Não. Você já cresceu. Nem cabe mais. Não cabe mais. Não funciona mais. Já pensou? Você chorando, o santo chorando, e a mãe dele lá e dá a chupeta para ele, a mamadeirinha. Não tem mais como. Ele é o pai agora, é ele que faz essa função. A fase dele já passou. Só, meus irmãos, que como filhos de Deus, como filhos do nosso Pai, muitas vezes nós não queremos crescer como filhos, nós não queremos amadurecer como filhos, nós não queremos aprender as coisas que precisamos aprender, nós não queremos sair daquela condição de chorão, daquela condição de gritar, daquela condição de fazer birra, de gritar, de fazer show no supermercado porque não ganhou o que queria, de entrar numa loja e sair com um brinquedo debaixo do braço, correndo e dizer não quero. Tem muitas pessoas que diante de Deus ainda estão se comportando como bebês, ainda não amadureceram nas coisas, ainda não cresceram nas coisas, mas se você quiser, nós podemos crescer em Cristo Jesus, nós podemos crescer em Deus, nós podemos crescer nas coisas do Senhor, nós podemos crescer naquilo que é espiritual. Eu estou um pouco incomodado com as pessoas pedindo água assim. Eu gostaria que a senhora só desse para as pessoas mais idosas, tá bom? Porque um monte de jovem pegando água assim, entendeu? É uma coisa que assim, me desagrada um pouco no sentido de dar atenção aqui Vou esperar aí que alguém mais vai querer, mas vamos aproveitar e pegar aí, tá certo? E vai encerrar, amém? Não vai ter mais, ok? Só as pessoas idosas, pessoa mais jovem, não precisa de pegar água agora não, tá bom? Meus irmãos, quando você se torna uma pessoa amadurecida e começa a entender que tem coisas que o seu pai não vai te dar, mas você não vai poder fazer aquela birra, você não vai poder fazer o seu pai passar vergonha na frente dos outros, porque você não é mais bebê, porque você já cresceu, porque você já melhorou, porque você já evoluiu. Nós temos que entender que o amadurecimento tem que fazer parte da nossa vida cristã. Certa vez o apóstolo Paulo disse que ele não podia falar como a espirituais, e sim como a carnais, e sim dando leite, como se fossem bebês. Mas nós já estamos crescidos na presença de Deus. Nós precisamos agora amadurecer, nós precisamos entender as coisas espirituais. Existem muitas pessoas, muitos quadrantes, muitos lugares por aí, onde as pessoas estão ensinando a pessoa sempre a ser bebê, sempre a se comportar como bebê, a fazer birra, a dizer que Deus tem que me dar, a dizer assim, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Peraí, meus irmãos, Jesus é o Senhor e nós somos os seus servos. Se nós entendermos na qualidade de filhos amadurecidos as coisas que são espirituais, as coisas que são de Deus, as coisas que são do Espírito Santo, então nós vamos começar a entender que nós podemos pedir sim, mas quem vai determinar se vamos receber ou não é o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque isso é
e que Deus tem que fazer as coisas do nosso jeito, tem que fazer as coisas da nossa vontade, mas não é assim que as coisas funcionam. E o próprio Senhor Jesus, Ele nos deu um exemplo. O que é um filho amadurecido? Como eu falei para vocês, o exemplo da igreja não é o pastor, o exemplo da igreja não é o líder A, B ou C. O exemplo da igreja chama-se Jesus Cristo. Ele é o único que deve ser copiado, Ele é o único que deve ser mirado, porque Ele não falhou, Ele não errou, e Ele nos ensina como ser os filhos amadurecidos do nosso Pai. No pior momento da sua vida, no momento em que ele estava prestes a morrer, ele serviu a Santa Ceia e foi se retirar para um lugar chamado Getsêmani. Era um jardim, era um lugar onde tinha muito, o povo chamava de lugar de azeite. Isso que significa Getsêmani. Ali havia muitos pés de azeitona, ali era um local, como é até o dia de hoje, muito visitado pelas pessoas que vão até Israel. Elas vão até o Jardim das Oliveiras. É como se fosse o parque da cidade, é como se fosse uma praça bem arborizada, cheia de árvore. Esse era o local onde Jesus ia buscar a presença do Senhor. Ele levou os seus apóstolos, 11, porque um, que era Judas, havia se retirado na ceia. Ele estava com os 11 apóstolos e ele entra naquele jardim e diz assim: fique aqui e vem comigo Pedro, Tiago e João. E ele vai se retirando e disse assim para eles: fiquem aqui comigo, vigiem comigo, fiquem de olho, se chegar alguém, vocês me avisam. Ele deixa os 3 e ele vai mais a fundo, mais para dentro da mata. Ele vai para buscar a face do Senhor. E a Bíblia diz que ele falou: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. O primeiro exemplo do filho amadurecido é que ele ora a Deus. Ele busca a face de Deus. Não importa a situação, ele está alegre, ele ora. Ele está triste, ele ora. Ele está passando pelo melhor momento da sua vida, ele ora. Ele está passando pelo pior momento da sua vida, ele ora. Então agora, Jesus orou na ressurreição de Lázaro, Jesus orou na multiplicação dos pães, Jesus ensinou os discípulos a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele foi ensinando, ele orava, ele ensinava a orar. E agora, no pior momento da sua vida, ele continuava orando, ele continuava conversando com Deus. Por favor, diga assim comigo: a oração é uma conversa com Deus. Então, converse com Deus para você se tornar um filho amadurecido. Os bebês, eles têm um jeito deles de conversar, mas a gente não entende muito. Mas o filho, quando ele está adulto, ele senta ali com a mãe e ele conversa com a mãe, e a mãe entende o que ele está falando, e o pai entende o que ele está falando. O teu pai entende aquilo que você fala, o teu pai entende aquilo que você pode se expressar. Tua expressão Deus entende. Então o que nós temos que fazer? Nós precisamos buscar a Deus. Você precisa buscar a Deus como filho de Deus. Você precisa buscar a Deus como filha de Deus em oração, porque o Senhor está pronto a te ouvir. Quem é que tem que criar essa consciência? Eu e você. Eu posso orar por você? Posso. Mas isso não anula o fato de você ter que orar. Não é porque eu oro por você que você não vai orar. Eu oro por você e você também ora. Você também conversa com Deus. Porque um bom filho, ele conversa com seu pai. Ele fala com seu pai. O filho amadurecido, ele tem condições de chegar, sentar e expor para o seu pai o que está acontecendo com ele. Detalhe, ele não chamou nenhum parceiro de oração. Ele tinha 3 ali e tinha os outros que estavam mais ao longe. Ele podia ter chamado alguém: vamos orar comigo, vamos na oração lá junto com as irmãs. Não, ele orou sozinho, porque ele precisava falar com seu pai a sós. Como o Senhor Jesus nos ensinou a orar, ele disse assim: quando você decidir orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que vem em secreto, ele vai ouvir a tua oração e
recompensará. O Senhor está te ensinando assim: nós precisamos de ter um reservado com Deus, nós precisamos de ter um momento a sós com Deus, eu e Deus, você e Deus. Foi o que o Senhor Jesus fez. Filhos amadurecidos têm conversas francas com seus pais. Filhos amadurecidos têm coragem de puxar a cadeira, sentar na mesa e dizer: pai, me escuta, porque eu quero te falar, e o seu pai vai te ouvir. Você não precisa do intermediário, pastor. Você não precisa dos intermediários, irmãos, porque você tem acesso ao Pai. Você é livre para buscar a Deus. Você é livre para fazer a tua oração. E como filho amadurecido, você precisa desenvolver a oração, a conversa com seu pai, a intimidade com seu pai. Os amigos estão aqui, nós estamos aqui, a igreja está aqui, mas isso não anula você precisar buscar individualmente. Você precisar clamar a Deus individualmente. E a Bíblia diz que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Eu não preciso perguntar quem já ficou triste aqui. Eu não preciso perguntar quem já ficou com uma angústia, com uma sensação de aperto no coração, de vazio, porque todos nós já passamos por isso, porque todo ser humano já passou por isso. Irmãos, cada um de nós tem o seu momento de angústia, cada um de nós tem o seu momento de decepção, de tristeza, onde você para e não tem ninguém, é só você e o seu pai, é só você e Deus. E este momento, por mais que as pessoas queiram te ajudar, por mais que as pessoas queiram estar do seu lado, ninguém consegue resolver nada, porque a tristeza, quando ela vem por dentro. Por mais que a pessoa do lado de fora tente te alegrar, tente fazer alguma coisa para te deixar melhor, parece que quanto mais a pessoa faz, pior você fica. Parece que quanto mais a pessoa faz, mais tristeza você sente, mais angústia você sente. Então não pode ser algo de fora, tem que ser algo de dentro. E quando você está no pior momento da sua vida, na maior dificuldade da sua vida, normalmente você estará sozinho. Por mais que tenha alguém perto, mas você vai se sentir só. E era isso que o Senhor Jesus estava sentindo. Foi desse jeito que o Senhor chegou no jardim de Getsêmani. Foi dessa maneira que ele chegou diante de Deus. Irmãos, tem pessoas que desistem de Deus quando as coisas não estão indo bem nas suas vidas. Tem pessoas que pensam em desistir de Deus porque ela sente uma tristeza no seu coração. E ela, como uma filha ou um filho, um bebê, diz: meu pai, como é que pode? Eu estou te servindo, eu estou na sua presença, eu já estou há tanto tempo, por que eu passo por situações assim? Por que eu sinto tristeza? Por que eu sinto angústia? Por que eu sinto essas coisas? Por que às vezes eu estou abatido, abatida? Por que às vezes eu passo por isso? E às vezes, meus irmãos, como filhos, bebês, nós choramos, gritamos, nos revoltamos, dizemos que vamos abandonar, dizemos que vamos parar. Mas como que o filho amadurecido se comporta? Como que o filho amadurecido fica diante das coisas que estão erradas, diante da tristeza, diante da angústia do coração? Veja o que o Senhor Jesus fez. Ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Você não precisa esconder que você é humano, porque você não é um super-homem, você não é uma super-mulher. Jesus, ele teve uma atitude de oração, mas ele não escondeu para os seus discípulos que ele estava angustiado, que ele estava triste. Não adianta você sorrir só para o lado de fora, não adianta todo mundo achar que você está bem, porque o filho bebê, o filho pequeno, tudo para ele é motivo de festa, tudo para ele é motivo de alegria.
ele já passa a ter gosto. E quando ele amadurece, ele fala: papai, eu queria uma piscinona, mas essa que o senhor arrumou tá bom, porque a piscina da tua condição, então eu vou me alegrar com essa piscina que está aqui mesmo. Esse é um filho amadurecido. O filho amadurecido, ele entende o que ele quer e ele entende o que o seu pai pode lhe dar, porque ele já amadureceu e ele não esconde o seu desejo. Ele não esconde a sua tristeza, ele não esconde a sua melancolia, porque isso é ser humano. Muitas pessoas ficam escondendo, muitas pessoas ficam camuflando, muitas pessoas, elas não conseguem se expressar. Entenda uma coisa: quanto mais você guardar, quanto mais você ficar introspectivo, quanto mais você deixar as coisas dentro de você, pior você vai ficar. Mas o Senhor Jesus olhou e falou assim: gente, eu estou angustiado até a morte, eu estou muito triste hoje. Hoje eu estou mal, estou triste, não estou bem hoje. Mas o Filho de Deus, aquele que é, que há de vir, como que ele pôde admitir que ele estava triste? Irmão, é assim que tem que ser, é assim que é a vida. Você precisa encarar a vida como ela é. Você não pode encarar a vida como um bebê. Você não pode encarar a vida querendo mudar a realidade da vida segundo a sua vontade. Você precisa entender como a vida funciona e interagir com a vida, porque o teu pai está junto com você e ele vai te ajudar a passar pela situação. É a visão do filho amadurecido. E a Bíblia diz aqui: e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha os passos de um filho amadurecido. Jesus admitiu: eu estou triste e a minha vontade é não sofrer. A minha vontade é que este momento passe. A minha vontade é não viver essa tristeza. A minha vontade é ser livre. A minha vontade é ser liberto disso. Eu não quero isso na minha vida. E ele pediu: pai, passa de mim esse sofrimento. Evita esse sofrimento em mim. Tira esse sofrimento de mim. Tira essa angústia de mim. Tira isso que eu estou sentindo. Arranca isso de mim. Arranca essa dor. Arranca essa tristeza. Arranca essa angústia. Arranca isso que eu estou sentindo. Irmãos, este é o momento onde você abre o seu coração para o seu pai e diz qual é a sua vontade. Pedir não é pecado, meu irmão. Falar o que você está sentindo não é pecado. E Deus, ele está pronto a te ouvir. Você não precisa mentir para Deus. Você não precisa enganar Deus. Você pode falar a verdade para Deus, porque Ele é seu Pai. Ele vai entender o que você está passando. E Jesus abriu o seu coração para Deus. Entenda algo. Preste atenção. Ele informou a tristeza para os discípulos, só que ele não pediu ajuda dos discípulos. Sabe qual é o problema, meus irmãos? É que o filho que não é amadurecido, ele não sabe diferenciar as coisas, ele não sabe dividir as coisas com a pessoa certa. Tem coisa que você não pode falar para a criança, que ela não vai entender. A mente dela não atinge aquele nível. Tenta explicar para uma criança o que é esquizofrenia. Se nem os adultos sabem, como que uma criança vai saber o que é uma esquizofrenia? Tenta explicar para uma criança o que é um câncer. Por mais que você explique, ela não vai entender. Ela vai ter uma ideia do que é, mas ela não vai entender. E sabe o que acontece muitas vezes? As pessoas não sabem separar. O filho tem que entender que o seu pai suporta ouvir da sua boca: se possível, passa de mim esse cálice. Eu estou. Agora, o que ele revelou
mas ele soube reservar aquilo que ele não podia falar para os seus discípulos. Ele falou para o Pai Celestial. Tem coisa que você não pode falar para essa pessoa que está perto de você hoje. Tem coisa que você não pode falar nem para mim que sou pastor. Tem coisa que você não pode falar para algumas pessoas, mas você pode falar tudo para Deus. Você pode falar tudo para o Senhor. Você pode ir para um lugar isolado, onde ninguém vai ouvir a sua voz, onde ninguém vai saber o que você falou. Você pode dobrar os seus joelhos naquele local isolado e orar, e Deus vai te ouvir. Tudo que está dentro de você, para Deus você pode falar. E quando você se abre para Deus, quando você coloca tudo diante de Deus, então Ele começa a trabalhar em seu favor. Mas não queima as etapas. Tem pessoas que elas mudam. É aquilo que eu falei para você. Os filhos, ainda bebês, eles invertem tudo. A criança chora perto de qualquer um. Às vezes a mãe fica assim: não chora aqui, você está na igreja. Ela não está nem aí. Não sei o que é isso. Ela chora. Mas você está lá no shopping, passeando, a criança começa a gritar, urrar, chorar, escorrer lágrimas, daqueles gritos. Mas você fala: não, você está no shopping. Ela não entende o que ela quer na hora que ela quer, não importa o local. Tem pessoas que são assim com Deus. Tem pessoas que estão assim. Ela rasga para todo mundo. Ela chega na casa dela e fala assim: eu estou cansada desse negócio. Eu estou cansado desse negócio. Ele fala um monte de besteira, os vizinhos estão ouvindo, um monte de gente que não está ouvindo. Tem muita pessoa que sabe da tua vida, que não era para saber aquilo que era para você tratar com Deus, aquilo que era para você tratar com o joelho no chão, aquilo que era para você tratar com o seu pai, não é para você tratar com o seu vizinho, aquilo que é para você tratar com o seu pai, não é para você tratar com o povo da igreja, aquilo que é para você tratar com o seu pai, não é para você tratar com a tua esposa, aquilo que é para você tratar com o teu pai, não é para você tratar com o teu marido. Isso é com Deus, é com Deus. Esse é o problema. A pessoa, ela às vezes atropela as coisas. Irmão, a pessoa, ela está na fila para esperar o atendimento. E aí, ela começa a contar o problema dela para todo mundo. Ela fala: olha, eu estou com dor de barriga já faz 7 dias, não aguento mais. Ela conta o problema dela, as pessoas estão ali pior do que ela. Aí a outra começa a falar assim: não, eu estou há 15 dias com dor de barriga, você está 7, eu estou há 15. Aí vê quem é pior, quem é verde, quem é amarelo, quem é... aquele ali deve estar ruim. Aí a consulta acontece na própria sala, na antessala. As pessoas nem esperam entrar na... O negócio é para falar com o médico. Todo mundo já sabe o que a pessoa tem. Aí a pessoa chega perto e fala: sabe o que fulano tem? Ih, rapaz, não, aquilo ali não chega perto dele não, você vai pegar, hein? Todo mundo já sabe o que a pessoa tem. Porque antes dela entrar para falar com o médico, ela já falou com quem não podia resolver. Se você continuar se comportando assim em algumas áreas da sua vida, o problema não vai ser resolvido. Você é um filho amadurecido, você é uma filha amadurecida. Você pode esperar a sua vez de falar. Quando for a sua vez de se consultar, você vai falar com a pessoa certa, que é um médico. Irmão, presta atenção numa coisa. Quantas pessoas não estão assim, como filhos, bebês, uma gritaria, uma criança gritando? Você entende? Ela não tem noção das coisas, ela não sabe. Agora nós, meus irmãos, nós temos que amadurecer na presença do Senhor. Aquilo que foi para Jesus falar com o Pai, ele se retirou, ele foi lá para o meio do mar, ele foi lá debaixo de uma árvore, longe dos seus discípulos, e ele colocou tudo o que ele estava sentindo diante de Deus, não como ele falou para os seus discípulos. Ele disse: olha, eu não estou bem, a minha alma está triste, eu estou angustiado. Mas ele não falou: gente, vocês podiam me ajudar. Não, hein, Pedro, Tiago, João, me ajuda, me livra, me tira daqui, me esconde. Eles não podiam ajudá-lo, eles não podiam resolver o problema dele. O que Jesus queria era a companhia deles, não que eles resolvessem o problema. Nós
somos aqui uma companhia um do outro, mas quem resolve a tua questão é o Pai Celestial. Quem resolve a tua questão é Deus. Quem resolve o teu problema é Deus. Quem resolve o que você está passando é Deus. Se você estiver disposta a colocar em oração na presença de Deus, creia que vai descer uma resposta de Deus para você. Essa é a atitude de filhos e filhas amadurecidos e amadurecidas diante de Deus, porque você sabe quem você é em Deus. Você sabe o que Deus representa para você, o que o seu irmão representa para você, o que a sua família representa para você. Você sabe. Irmãos, eu ouvi um testemunho de uma pastora que ela foi diagnosticada com câncer e ela não contou para ninguém. Ela não contou para as pessoas da família dela, ela não contou para a igreja que ela estava à frente, e ela foi buscar a Deus, foi buscar os médicos juntamente com seu esposo. E sabe o que aconteceu? O primeiro diagnóstico, os primeiros exames, deu câncer. Aí ela foi fazer a segunda rodada de exames. Na segunda rodada de exames já não deu mais nada. E ela só contou o testemunho depois e ninguém ficou sabendo. E as pessoas falaram com ela assim: pastora, mas a senhora vinha na igreja e estava sorrindo, a senhora orou por nós, a senhora esteve junto com nós, e em nenhum momento a senhora disse o que a senhora estava passando. Ela disse assim: porque não era para eu falar para vocês não iam poder me ajudar naquele momento, porque primeiro que eu nem sabia realmente o que era, e depois eu já tinha conversado com quem eu tinha que falar, eu tinha me consultado e eu tinha colocado nas mãos de Deus. Você está entendendo isso? Isso é você ser amadurecido. Isso é você ser amadurecida. A pessoa que não é amadurecida, ela faz escândalo, ela dá show, ela dá piti, ela sofre e faz escândalo, porque não é amadurecido, não consegue sentar, conversar com o lugar, desequilibrado. Quantas pessoas são assim? Pessoa que não sabe sentar e conversar e falar: olha, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, eu estou passando por isso. Em nome de Jesus, amadureça. Em nome de Jesus, amadureça. Levante a sua cabeça hoje. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você tem que saber resolver os seus problemas. Você precisa saber resolver as suas coisas como homem de Deus, como filho de Deus, como filha de Deus. Você pode olhar nos olhos de qualquer pessoa, mas você tem que falar com as pessoas certas. Não adianta você ficar falando com todo mundo, não adianta você sair reclamando, porque isso não resolve, isso não dá em nada, isso não traz resultado. As pessoas que acham que resolve tudo no grito, não resolve. As pessoas que acham que resolve com escândalo, não resolve. As pessoas que acham que resolve chegando lá e empurrando, não resolve. O Senhor, irmãos, Ele está nos dando o caminho da resolução dos problemas. Não ignore o seu problema, não diga que você não tem problema, mas busca primeiro em Deus a solução do seu problema. Agora entenda uma coisa: apresentamos a Deus como filhos amadurecidos, dizemos a Deus o que nós queremos, falamos para Deus os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos ideais, tudo que nós estamos imaginando. Só que no final tem uma palavra especial. A palavra é a seguinte: todavia, Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Existem pessoas, filhos maravilhosos e filhas maravilhosas de Deus, que eles vão muito bem em todas as etapas que eu falei até aqui, mas quando chega nessa, ele diz: não, tem que ser do meu jeito, porque se não for do meu jeito, vai acabar tudo. Está entendendo o mistério? Acaba aqui, porque tem que ser como eu quero, não pode ser do jeito de Deus. Então aí que está o problema. Tem pessoas que a pessoa quer ser bebê a vida inteira. O Senhor Jesus, como filho amadurecido, está falando aqui na sua palavra. Ele está dizendo claramente: não seja como eu quero, o Filho de Deus falou, mas como tu, Pai, como tu queres.
ser do jeito de Deus. Tem pessoa que não pode ouvir isso não, mas me ajude a pregar, por favor. Diga para 4 pessoas: vai ser do jeito de Deus. Vai ser do jeito de Deus, primeira pessoa. Vai ser do jeito de Deus, segunda pessoa. Vai ser do jeito de Deus, terceira pessoa. Igreja, vai ser do jeito de Deus, a vontade de Deus. Irmão, com birra ou sem birra, querendo ou não, a criança tem que ir para a escola. Não é assim? Tem criança que chora no primeiro dia, no segundo. Tem criança que está um ano na escola chorando, mas ela fica na escola assim, não tem jeito. Não adianta. Tadinho, vai se resolver. Porque aquilo ali é uma coisa que ela tem que se resolver. Não tem jeito. Ela precisa estudar. Então a criança, ela tem que ir para a escola. Hoje em dia não tem muita dificuldade, porque a gente já coloca os bebês na creche e eles já crescem com aquela turminha. Mas no passado havia muito esse problema da criança não se adaptar à escola, do pai ter que ir, a criança chorar e voltar, ir e voltar. Mas entenda uma coisa: o pai quer o melhor para o seu filho, então ele diz: filhinho, você vai ter que ficar na escola. Mas ele está chorando, mas vai ficar chorando mesmo. Mas ele não se tornou com os coleguinhas, mas vai ter que estudar, porque o bom pai, a boa mãe, ela obriga o seu filho a estudar, porque não tem jeito. E o que Deus vai fazer com a gente? O que Deus vai fazer conosco como seus filhos? Por isso que eu estou falando, meus irmãos, é melhor nós sermos amadurecidos na fé. É melhor nós sermos ponderados na fé. É melhor nós sermos equilibrados na fé. Porque senão, meus irmãos, nós vamos ser a vergonha do nosso pai. O nosso pai vai falar assim: meu Deus, olha lá meu filho, meu Deus, olha lá, está pegando o cabelo, meu Deus, olha lá, Deus fala: olha lá o que está aprontando. Por quê? Porque no coração não amadureceu, no coração não abriu-se para Deus. A Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Entenda uma coisa: nem todo mundo acompanha o ritmo de pessoa amadurecida, porque parece que as pessoas querem ser crianças todo o tempo. É só você ver uns homens de 30, 40 anos empinando pipa, e é o que mais tem. Acho que tem mais adulto empinando pipa do que criança. Eles falam assim: eu estou ensinando meu filho. Há 30 anos ele está ensinando o filho dele, nunca parou, o filho nunca aprendeu, todo ano ele está ensinando. Por quê? É um desejo que ele tem no coração, ele gosta daquilo, então ele fica lá com aquela brincadeira a vida toda, subindo laje, pulando, correndo atrás. É o que ele gosta, ele está lá, todo feliz ensinando o filho dele, outro barbudo do lado dele, junto, e tem neto, e ele está lá. Por quê? É a visão dele. Ele não quis passar essa fase, ele não quis amadurecer. E aí vai ter muita gente que vai estar dormindo, que não vai prestar atenção, que não vai entender o que está acontecendo. E foi isso que aconteceu. Os 3 estavam dormindo. Pastor, olha aí, pastor, olha o fulano, olha lá, pastor. Jesus olhou para aqueles discípulos. Olha a atitude de Jesus: nem uma hora pudesse vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que o filho amadurecido faz? Ele busca as coisas que são espirituais. Porque quanto mais você busca as coisas que são espirituais, mais amadurecido em Deus você será, mais crescido em Deus você será. Quanto mais você busca as coisas carnais, mais despreparado em Deus você vai estar, com mais dificuldade nós teremos, porque isso serve para mim, para você, para todos nós. E ele diz aqui, olha: e indo a segunda vez, Jesus continuou o seu processo, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. O filho amadurecido, ele não vai empinar pipa
com os irmãos menores. Ele não vai deitar e dormir, está todo mundo dormindo, mesmo eu vou dormir, não. Ele volta e ele continua o seu processo, porque ele é amadurecido. Eu preciso conversar com meu pai. Quem vai resolver o meu problema é meu pai. Quem vai me atender é meu pai. Deixa esses homens dormindo aqui do meu lado e deixa eu prosseguir. É preciso ter um senso de prosseguir. É preciso ter um senso de aprofundar a sua maturidade, de querer aprender mais as coisas de Deus, de querer buscar mais as coisas espirituais. Tá bom, os três estão dormindo, então vou aproveitar e vou dormir também. Não, você é um filho amadurecido. Se tem gente dormindo, você está acordado. Nossa, tem pessoas acordadas aí. Vou falar de novo. Tem gente dormindo, mas você está acordado. Você está acordado, irmã. Você está ali, ó, firme, orando, buscando as coisas de Deus, buscando as coisas espirituais. E Jesus voltou lá pela segunda vez para continuar a buscar a Deus em oração. Você está querendo a resposta nessa noite? Continua buscando a Deus em oração. Algumas pessoas entenderam, eu vou repetir. Você está querendo a resposta de Deus essa noite? Continua buscando a Deus em oração. Você está querendo a resposta de Deus essa noite? Número 3, continua buscando a Deus em oração. Você está querendo a resposta de Deus essa noite? Número 4, continua buscando a Deus em oração. Você está querendo a resposta de Deus essa noite? Número 5, continua buscando a Deus em oração. Pela sexta vez, você está querendo a resposta de Deus essa noite? Continua buscando a Deus em oração. Pela sétima vez, você está querendo a resposta? Faz um favor para mim como pastor. Para de olhar para quem está dormindo. Para. Quem está dormindo, está chorando lá. Aí as pessoas ficam preocupadas e falam assim: você viu aquele menino ali, ó, o vizinho passou correndo pelado ali. O menino está feliz e o vizinho está se preocupando. O garoto está febre, está calor, está tudo. Ele está todo feliz correndo lá, porque criança adora correr. Você vai botar roupa na criança, ela sai correndo. Já aconteceu isso com alguma criança sua? Você foi trocar de roupa? Só com o meu filho que aconteceu isso. De você tentar mudar a roupa no menino, ele sai correndo. Aí você tem que correr para casa para frente. Vem cá, menino, você não pode sair na rua desse jeito para você ver que está lá correndo. É assim, eles gostam disso. Agora nós não, né, meus irmãos? Não dá mais. Nós temos um limite, nós temos um entendimento. Então nós não temos que fazer porque os outros não querem fazer. Nós temos que fazer porque nós amadurecemos na presença de Deus. Senhor, eu vou continuar aqui na oração. Tem 3 dormindo ali, mas eu vou orar aqui. Você está entendendo? Para de olhar quem está dormindo, faz esse favor para mim. Para de olhar para quem está correndo, para quem está isso, quem está. Deixa a pessoa, deixa ele ser feliz para lá, deixa para lá, não esquenta a cabeça não. Faz a sua parte como filho amadurecido. Faz a sua parte como filho amadurecido. Coloca as suas coisas no altar de Deus, porque Deus ele há de te responder. Ele há de curar essa angústia do seu coração. Ele há de curar aquilo que você está passando. Mas essa busca é sua, é sua. Não adianta você olhar pelos outros, não vai funcionar. E ele diz aqui, olha, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Meu Deus. Os olhos das crianças sempre esquecem. Você está entendendo? Ele nunca vê o que precisa ser visto. Porque o universo da criança é outro. Eles estavam ali, os discípulos, em outro nível. Eles não estavam acompanhando o nível de Jesus, o nível da oração de Jesus, o nível da maturidade de Jesus. Mas você pode acompanhar Jesus. Para de acompanhar discípulo, acompanha Jesus. Para de acompanhar quem está dormindo, acompanha quem está acordado orando, acompanha quem está buscando, acompanha quem está no altar, acompanha quem tem as coisas certas. É isso que nós precisamos fazer. E Jesus está aqui no meio de nós, acordado, orando, clamando, intercedendo por nós, porque Ele é o nosso advogado e Ele intercede pelas nossas causas.
diz aqui, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez. Pela qual vez, igreja? Terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Jesus não parou porque Jesus era amadurecido. Jesus era amadurecido. Você é amadurecido. Você é amadurecido. Você sabe o que você tem que fazer. Talvez você diga, pastor, mas às vezes eu não consigo fazer o que eu quero. Mas você sabe o que você tem que fazer. Começa a praticar o que você tem que fazer. O que você tem que fazer? Coloca tudo diante do teu Pai pela primeira vez. Coloca tudo diante do teu Pai pela segunda vez. Coloca tudo diante do teu Pai pela terceira vez. E sempre com a mesma oração, dizendo o que você precisa e dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu quero, mas se não for da vontade do Senhor, eu estou com o Senhor assim mesmo, porque tu és o meu Pai, tu és o meu Deus, tu és o meu Salvador, tu és a minha rocha, a minha segurança, tu és aquele que pode todas as coisas, tu és aquele que me sonda e me conhece. Você está entendendo isso com maturidade? Você está recebendo essa palavra com maturidade? O exemplo é de Jesus Cristo. Continua a tua busca de Deus, independente de quem está dormindo e quem está acordado. Porque você precisa buscar a Deus. Você precisa entender que tudo está nas mãos de Deus e que Deus só faz a sua vontade. Ele não faz a minha vontade, mas eu posso pedir, eu posso falar com Ele. Mas eu não estou ensinando você a ser um filho mimado, mas ser um filho amadurecido. Eu não estou ensinando você a ser uma filha mimada de Deus, mas eu estou ensinando você a ser uma filha amadurecida de Deus, dizendo, Senhor, a tua vontade vem primeiro. Você pode repetir isso? Diga assim comigo, Pai, a tua vontade vem primeiro. O dia que a sua vontade for segunda, Deus vai prevalecer na tua vida. O dia que a tua vontade for segunda, Deus vai prevalecer na tua casa. O dia que a tua vontade for segunda, Deus vai prevalecer no teu ambiente de trabalho. O dia que a tua vontade for segunda, o Senhor vai à tua frente te livrando do mal, do perigo, porque Ele está à sua frente. Ele é o primeiro, Ele é o único. A vontade dele é primeiro. Ele sabe, eu posso fazer, meu filho vai entender. Meu filho vai entender por quê? Porque ele já sabe, já amadureceu, já é crescido. Ele já entende que o pai não pode dar o que ele está pedindo, mas o pai vai dar aquilo que ele precisa. E o filho que é amadurecido, ele recebe o que o pai dá, e ele agradece e fala, Pai, muito obrigado pelo que o Senhor me deu. Não foi o que eu queria, mas eu sou grato porque o Senhor se lembrou de mim. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem me dado, por tudo que eu tenho. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes, dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, e eis que é chegado o que me trai. Por que ele teve essa maturidade de levantar? Foi amarrado, foi levado, foi cuspido, foi humilhado. Na cruz ele orou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, porque ele estava no centro da vontade de Deus. Ele, o filho amadurecido de Deus, o filho que conhecia a vontade de Deus, que tinha a sua vontade também, mas que disse, não prevaleça o que eu quero, mas aquilo que Deus quer. Não prevaleça aquilo que eu acho, mas prevaleça aquilo que está escrito na sua palavra. Não é aquilo que o pastor César fala, não, é aquilo que está escrito na sua palavra. Então, meu irmão, tem muita gente dando cabeçada na vida, tem muita gente passando vergonha na vida. Sabe por quê? Porque é nariz em pé, porque é nariz inclinado, porque é filho mimado, porque é filha mimada, porque é cheio de isso, de aquilo, que eu quero isso, eu quero aquilo. Mas existem pessoas que estão dando certo, porque elas ficaram assim dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, a tua palavra é soberana. Se está escrito na tua palavra, eu vou cumprir, eu vou obedecer. É a palavra do meu Pai, Ele está mandando, e Ele vai na tua frente, vai te abençoando, vai te guardando, vai te ajudando, porque não é a tua palavra, é a palavra
está servindo a Deus. Ele é o primeiro na tua vida, Ele é o número 1 na tua vida. Não existe número 2, não existe número 3, não existe número 4, existe apenas um. Só Deus na tua vida, Ele vai à tua frente. Decida se você quer continuar ou se você quer parar e dizer assim: Senhor, eu amadureça. Amadureça o meu senso de querer, amadureça o meu senso de te obedecer, amadureça-me no teu altar, para que eu possa compreender a tua soberana vontade, aceitar os teus desígnios no meu coração e viver segundo a tua palavra, segundo a tua palavra, para que eu não seja como aqueles discípulos que dormiram na hora de vigiar, que dormiram na hora